Fala pessoal, professor Murilo mais uma vez aqui e agora falando um pouquinho sobre a questão da condutividade térmica, né? Então ali um fator bem importante associado ao mecanismo de transferência de calor por condução, né? A condução de calor e a lei de Fourier, tá? Então vamos entender um pouquinho essa questão da condutividade térmica e alguns fatores associados, tá, gente? Então, a condutividade térmica, né, como que é representada ali pela letra K, né, do material, então ela basicamente é uma constante de proporcionalidade, né, que correlaciona a área, a diferença de temperaturas e a espessura da parede. Tá? Mas ela está relacionada ao quê? Né? Ela está relacionada à capacidade de um certo material conduzir calor. Tá? Ou seja, existem materiais que são bons condutores e materiais que não são tão bons condutores de calor assim. Tá? E isso é observável através de experimentos e até mesmo na natureza. Né? Você percebe que você pode utilizar uma dada roupa, essa roupa ela permite que você troque calor melhor. Outra roupa, por exemplo, ela e te isola, não deixa que você troque tanto calor assim. Tá? Então, a condutividade térmica de um material, ela pode ser entendida ali como uma taxa de transferência de energia relacionada à unidade de comprimento, relacionada à unidade de área e relacionada à unidade de temperatura, né? Pensando ali no sistema internacional. Então, a gente tem quantidade de energia, watt, né, joule por segundo, por metro, né, comprimento, Kelvin, que está relacionado aí então à temperatura. Tá? Como, claro, né, a escala Kelvin e a escala Celsius ela tem a mesma taxa de variação, elas variam da mesma forma. Então aquela questão, né, variou-se 20 graus Celsius, na escala Kelvin também vai se variar 20 graus Celsius, tá? 20 Kelvin, né? Já que elas têm a mesma proporção, tá? Então elas só mudam os pontos de quem é zero e de quem não é zero. Tá? Então você pode acabar utilizando ali watt metro Kelvin ou watt metro grau Celsius, porque vai estar na mesma referência. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. Tá? Então, de forma geral, né, quanto maior a condutividade térmica de certo material, maior será o fluxo de energia térmica que o atravessa. Ou seja, tem maior facilidade de conduzir calor, ou seja, ele tem uma condutibilidade, né, a habilidade de conduzir calor maior. Tá? Então, o chamado bom condutor. Então, valores maiores, né, de condutividade, você tem bons condutores. Quanto menor a condutividade, ou mais baixa, menor será o fluxo de calor, e esse material ele é bom chamado aí de bons isolantes, né? Um bom isolante térmico. Um isolante ideal seria aquele isolante no qual ele não permitisse a passagem de calor, ou seja, a condutibilidade térmica fosse zero. Tá? Então ele não permite a passagem. Tá? Então a gente vai fazer uma simulação. Tá? Nessa simulação a gente vai estar usando o Energy 2D. Tá? Não vou criar uma simulação, eu vou utilizar exemplos prontos no Energy. Você pode baixar o programa gratuitamente, tá, pessoal? Só digitar ali Energy 2D, tá? Ele vem já com vários exemplos pré-programados, tá? Então, de temperatura e calor, né? O calor e temperatura, equilíbrio térmico, né? Diferença de calor, o equilíbrio acontecendo, tá? Parte de condução, convecção, radiação, né? Dinâmica dos fluidos, tá? Traz bastante coisa aqui para a gente. A gente vai usar aqui a condução, tá? Conduction, né? E temos aqui algumas relações para a gente comparar. Tá? Então eu vou olhar aqui primeiramente comparando termal, né, ou comparando condutividade térmica. Tá? Então ele vai apresentar para nós, né, note que nós temos aqui uma fonte quente a 50 graus Celsius, tá? Desses dois lados. Aqui do outro lado nós temos as fontes frias, tá? Zero. E aqui você tem o meio de condução. Né? Um é a madeira.
tá? Então aqui está especificado como sendo madeira e o segundo como sendo metal. Nós sabemos que os metais são bons condutores térmicos, enquanto que a madeira ela é um bom isolante térmico, tá? Então vamos olhar o que acontece com o fluxo. Eu vou dar play e vocês vão perceber o fluxo acontecendo de um lado para outro, ou seja, saindo da temperatura quente e indo para a temperatura fria, tá? Pausei aqui, pessoal. Note como que o fluxo aqui acontece muito mais rapidamente comparado com a da madeira. Aqui você já tem 5 graus Celsius de temperatura. Aqui você ainda está zero, o fluxo ele ainda não chegou. Tá? Então isso está relacionado a essa resistência da madeira a transferir o calor por condução. Enquanto que o metal, por ser um bom condutor, né, a resistência que ele apresenta é menor. Tá? Tanto que se a gente continuar, em um dado momento vocês vão perceber que a temperatura vai atingir o equilíbrio térmico, ó, 40 e pouquinho, né, 47, fluxo está diminuindo, mas chegou, ó, aqui ele já começa a ficar mais lento, porque a diferença de temperaturas é menor, tá? 49,950, tá? Pausei. Note que aqui você já obteve o equilíbrio térmico, em pouco mais aí de 1 minuto e alguma coisinha, tá? Enquanto que aqui ainda está em 24,3 graus. Tá? Então, uma relação importante. Então, o material influencia. Tá? Então, a condutividade térmica influencia. Tá? Então, vamos mudar agora. Vamos dar uma olhada para a questão de áreas, que a gente falou ali que a área ela influencia. Tá? Então, mudei. Aqui nós temos o mesmo material. Tá? Qual é a diferença? Aqui é mais largo. Né? A nossa área aqui ela é mais larga, aqui ela é mais estreita. Então vamos ver o que vai acontecer com o fluxo de calor, né, comparando uma área maior com uma área menor. Tá? Vou dar play. Tá? Note que para o mesmo tempo, aqui a gente já tem 29,7 graus e aqui está 15. Tá? Ou seja, o fluxo ele está acontecendo muito melhor ou com maior eficiência nessa região de maior área comparado com essa região de menor área. Tá? Então, por isso que a área ela influencia nessa forma, né? Nessa troca de calor, nessa transferência de calor. Quanto maior a área, melhor a condução. Tá? Você facilita o processo. Tá? Vamos ver um terceiro exemplo para condução, usando aqui a comparação de diferentes temperaturas. Tá? Note que aqui nós temos um corpo de 100 graus Celsius e o outro de 0. Então você tem um gradiente de temperatura muito maior, diferença de temperaturas muito maior. Aqui você tem 50 e aqui 0. Né? Então, em qual vai acontecer o fluxo mais rapidamente? Vamos lá. Note que como a diferença de temperaturas é muito grande entre esses dois pontos, né, por mais que ambos aqui estivessem em zero, o fluxo de calor aqui aconteceu com maior intensidade, tá, comparado com esse daqui, né, onde que a temperatura quente era menor. Tá? Tanto que se a gente prosseguir, né, a gente vai ter aqui logo o equilíbrio térmico. Vamos ver qual dos dois vai chegar primeiro no equilíbrio. Tá? Eles devem chegar juntos, né, já que é o mesmo material. Esperar um minutinho. Opa, aqui atingiu o primeiro, né, os 50 graus Celsius. Né? Mas note que aqui foi de 0 para próximo de 100 muito mais rápido do que esse foi, né, de 0 para 50. Né, que teve um aumento muito grande, ou seja, o fluxo de calor foi muito maior, né, para sair de 0 para chegar para 99. Tá? Então a diferença de temperaturas influencia muito nessa questão de fluxo. Tá? Então o fluxo depende desse gradiente, dessa diferença de temperatura. E por último, vamos fazer uma comparação pelas distâncias, pelas espessuras. Então note que aqui nós temos também as mesmas relações, né? 50, 50, então a mesma fonte quente, a mesma fonte fria de 0, 0. A diferença que nós temos aqui é o comprimento dessa ponte, né? Dessa haste que liga os dois. Tá?
ambas feitas do mesmo material. Uma tem 0,06 metros, ou seja, 6 centímetros, né? E essa daqui 3 centímetros, metade. Então vamos ver como que se vai decorrer o fluxo de calor, tá? Pausei, tá? Note que no mesmo tempo, o fluxo de calor nessa parede, né, que tem menor espessura, né, o comprimento dela é menor, você teve um fluxo muito maior acontecendo, maior facilidade da transferência de calor, comparado com essa que a ponte era maior, a distância era maior. Né? Note que a temperatura aqui é de 15, aqui já é de 41,2, e elas saíram na mesma posição e da mesma fonte quente. Tá? Então a distância ela influencia, ou seja, quanto maior a distância, maior a resistência expressa. Quanto menor a distância, menor a resistência que vai ser expressa pelo movimento. Tá? Bom, gente, de forma geral, né, então cada material eles apresentam uma condutividade térmica diferente, né? Claro que depende também de área, de comprimento. Tá? Mas nós temos aqui uma tabela dos melhores condutores para os piores condutores. Tá? No caso, diamante ele é um excelente condutor térmico, tá? Com 2.300 watts metro grau Celsius, enquanto que a espuma de poliuretano, né, ela é um bom isolante, né, que ela tem uma condutividade térmica muito pequenininha. Né? Então a gente tem aqui todos. O vidro, por exemplo, tem baixa condutividade, o tijolo, a água, né, a madeira, borracha, fibra de vidro, a lã de vidro, né, o ar. Então note que ele é um fluido, né? O ar quanto a água são fluidos e a sua condutividade térmica são muito baixas. Não quer dizer que eles não conduzem, eles conduzem, mas com menos eficiência, comparado, no caso, a prata, ouro, cobre, alumínio, né, ferro, certo? Pessoal, então nós temos aqui um exemplo para vocês, né, que qual é esse caso desse exemplo? Falando da questão aqui do perfil de temperatura. Então, se a gente considera, por exemplo, uma temperatura quente, né, uma temperatura 2 aqui de 200 graus Celsius e uma temperatura fria de 50 graus Celsius, e a gente tem uma parede composta. Né? O que seria uma parede composta? Nós temos uma parede ou uma coluna formada por ferro, tá? E uma parede feita de tijolos. Tá? Só para a gente olhar. Ferro, ele apresenta uma condutividade térmica de 80,2 watt metro grau Celsius, enquanto que o nosso tijolo ele apresenta 0,72, ou seja, condutividades térmicas bem diferentes e bem distintas. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente consegue observar um fluxo de calor ou um perfil de temperatura que vai estar mostrando para nós o seguinte: né? A diferença da temperatura deste ponto para este ponto localizado aqui, onde que existe essa junção entre as duas, note que a diferença ela é bem pequena, tá? E essa diferença sendo bem pequena, indica que aqui o fluxo acontece de forma mais rápida, né? Quase você não tem de diferença de temperaturas. Então o material ele não é um isolante, tá? Ele é um bom condutor, tá? Um bom condutor. Agora, quando eu chego na parede de tijolos, a gente tem aqui a temperatura entre a parede e a coluna e a temperatura fora. Note que você tem uma diferença de temperatura muito grande, um ΔT muito grande, e aqui o ΔT é pequenininho, tá? Isso indica que essa parede ela está dando mais resistência ao fluxo de calor, então ela está isolando a passagem, ela não está permitindo que o calor passe, então mantendo essa região interna com maior temperatura, ou seja, mais quente, que a região externa. Então nós temos que a parede de tijolos, no caso, ela aqui serve como um bom isolante, né? Ela está servindo como um isolante térmico. Tá? Então, quando eu olho para um gráfico de perfil de temperatura, né, para a questão da condução, se eu tenho uma diferença de temperaturas pequena, isso indica um bom condutor.
tá? Porque a passagem está acontecendo e você está chegando no equilíbrio térmico mais rapidamente, digamos, tá? Se você tem um perfil de temperatura onde que tem uma diferença muito grande entre as duas faces, isso indica que o material ele é um bom isolante térmico, tá? Ele está conseguindo ou resistindo à transferência de calor, apresentando uma resistência adequada. Tá? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Falando então da condutividade. Espero que vocês tenham compreendido e a simulação consiga trazer esses conceitos para vocês. E depois eu vou trazer o último vídeo falando de aplicações da condução dentro da engenharia. Não só da condução, mas dos mecanismos de transferência de calor. Tá? Grande abraço e até lá. Fui!